Olá, tudo bem? Nessa aula eu vou ensinar para você sobre a ferramenta Texto aqui do Photoshop. Aqui quem fala é o Roberto Gazola, o professor aqui do curso de Photoshop básico e profissional aqui do canal. E aí eu vou começar essa aula aqui criando um novo documento aqui no Photoshop. Se você tiver somente a sua página em branco, sem um documento aberto, você não consegue trabalhar e realizar nenhum processo. Quando você clica sobre a ferramenta, não acontece nada. Então você tem que vir aqui no menu Arquivo, vir em Novo, aqui vai abrir a caixa de diálogo Novo Documento, aqui você determina em largura a largura da sua área de trabalho, do seu documento, e a altura do seu documento. Essas informações vão depender do material que você vai fazer, para onde ele vai ser inserido. Se for um banner para ser inserido num site, por exemplo, você tem que saber a medida lá do banner do site, a exigência do site. Se for uma capa de um grupo do Facebook ou de uma capa para a página do Facebook, aí você vai colocar 851 por 315, por 350, 315. Então você vai mudar aqui de acordo com a configuração. E algumas medidas mudam muito. Por exemplo, capa de Facebook, numa época é uma medida, depois ele passa de 350 para 315. Então tem algumas que mudam. Se for um cartão de visita e você estiver trabalhando uma imagem para ser usada no fundo, uma foto, você vai mudar aqui de pixel para centímetros e trabalhar em centímetros as medidas da sua foto. Aqui à direita você tem as unidades de medida. Aqui a resolução do material, que vai depender do destino, para onde você esteja fazendo. Se você estiver fazendo uma arte para a internet, a partir de 72 dpi está excelente. Que no caso aqui ele trabalha em pixel, mas é dpi. A partir de 72. Se for para impressão, tem que ser 300 dpi. Modo de cores. Se você estiver trabalhando com o destino final da sua arte para a internet, vai ser RGB. Mas se você estiver trabalhando para o seu material ser impresso, você vai usar o CMYK. Então vai depender de acordo com o destino da sua arte. Então eu vou fazer de qualquer tamanho só para a gente criar aqui. Nossa primeira aula aqui de criação de ferramentas. Eu já tinha selecionado a ferramenta texto, então ela já está ativa. Mas se ela não estivesse ativa, você aqui, vamos supor que eu esteja em qualquer outra ferramenta. Para mim digitar um texto aqui na minha área de trabalho, o que eu tenho que fazer é vir aqui na minha ferramenta texto, dar um clique sobre ela, e aqui na área de trabalho eu apenas clico num determinado local e vai aparecer um ponto que fica piscando, que é o cursor. A partir desse momento, tudo que eu digitar no teclado vai aparecer aqui. Eu já posso, antes de começar a digitar, esse tamanho de texto aqui eu posso configurar aqui em cima, ele está no tamanho 10. Se eu quiser colocar mais ou menos, eu já posso configurar antes de digitar. Se eu quiser manter o mesmo tamanho 10, eu começo a digitar. H, tá. Digito, posso apertar Enter, digitar, Enter, digitar. Com isso, eu digito os textos que eu queira criar. Então, é apenas esse o processo para se criar um texto. Depois que eu criei o texto, eu posso voltar na ferramenta Seleção e depois clicar aqui em qualquer parte da tela aqui para me movimentar o meu texto. Voltar na ferramenta Seleção e clicar sobre o meu texto, movimentar aqui na área de trabalho para onde eu quiser. Se eu quiser voltar e alterar uma informação desse texto, eu volto na ferramenta Seleção, clico sobre ela. Aqui no texto, eu clico e arrasto na parte que eu quero mudar, e aí eu faço alteração aqui na minha barra de propriedades, que ela está mostrando as informações de mudança do texto. Se eu clicar aqui na cor onde está o preto e escolher o vermelho, aí eu clico, quando eu clico na cor, clico sobre a cor, aparece uma caixa de configuração de cores. Nessa caixa de configuração de cores, eu escolho a cor aqui na minha janelinha de cor. Ele está no tom de vermelho. Se eu clicar aqui na paleta da direita, nos canais de cores no azul, aí vai aparecer aqui do preto para o azul.
Aí você tem o azul puro, o azul mais claro indo para o branco, ou o azul indo para o escuro, mais escuro. Você escolhe aqui e clica em OK. Alterei a cor. Então, depois que eu digitei, eu posso alterar as informações também do meu texto. Eu posso clicar no início, pressionar o botão do mouse e arrastar até o final. Aqui. Eu clico no início e arrasto até o final. Eu posso colocar centralizado. Aqui na barra de propriedades, eu tenho a função de centralizar, alinhar à direita, alinhar à esquerda. Eu tenho a função de trabalhar o formato do texto. Vou diminuir, vou apagar essas outras linhas e vou deixar um texto só aqui em cima. Vou voltar na ferramenta seleção, você vai ver que tem um texto só em cima. Vou voltar aqui no texto, e aí aqui eu posso clicar sobre a ferramenta texto aqui, de formato de curva no texto. Ele vai pré-definir um formato já pronto para o texto, que está no formato reto. Se eu clicar sobre a ferramenta aqui de pré-definição, você vai clicar sobre ela, aparece uma caixa de diálogo. Aqui em estilo você escolhe o formato que você quer, por exemplo, peixe. Aí o seu texto vai acompanhar esse formato de peixe. Aí você pode controlar a curvatura, distorção, o efeito que é aplicado sobre o texto você pode controlar. Se eu vier aqui no formato, por exemplo, de arco invertido para baixo, eu posso controlar também esse formato de arco. Se eu vier aqui no formato de arco para cima, eu posso controlar também. Determinei o tamanho do meu texto, o formato, eu clico em OK. E aí eu tenho aqui nessa barra de propriedades todas as configurações para se alterar o texto. O tamanho da fonte, eu tenho que selecionar e mudar o tamanho da fonte. Se eu vou querer negrito ou não. Posso mudar outra fonte. Posso mudar o formato do texto que está na horizontal. Se eu clicar aqui, ele vai para vertical. Ele vai escrever um em cima do outro. Como ele está com efeito aqui, não ficou muito bom. Eu vou voltar para o formato que estava. Se eu criar uma nova camada de texto, aqui no menu Camadas, eu tenho cada uma das camadas que são criadas. Cada objeto que você cria, ele pode ser criado numa camada só ou em várias camadas. Eu tenho aqui uma camada que é a camada de texto. Essa aqui. Se eu quiser mudar o nome dessa camada, é só clicar duas vezes aqui sobre o nome e digitar texto. Clica duas vezes aqui na onde tem camada, você vem aqui em texto, clica duas vezes, digita e aperta Enter. Eu vou inserir uma nova camada. Então eu venho no menu Camada, Nova Camada. Vou digitar aqui camada 2, é o nome da nova camada. Eu só clico em OK. Agora eu já tenho duas camadas aqui nas camadas, uma, duas. Na segunda eu vou clicar sobre ela, vir no texto e digitar outro texto na segunda camada. Aí eu vou selecionar esse texto, colocar outra cor, clicar em OK. Então agora eu tenho dois textos, um numa camada e outro noutra camada. Se eu clicar nessa camada de cima e arrastar, ele vai trabalhar o texto só da camada de cima, separadamente. Se eu clicar na camada de baixo, ele vai trabalhar o outro texto. Se eu clicar na camada de cima, vir na ferramenta texto para aparecer as configurações de texto e clicar no formato de texto aqui da horizontal, eu volto na seleção, eu tenho texto na horizontal. Então esta é a forma que você utiliza para inserir texto aqui no Photoshop. Então, bons estudos e até a próxima aula.